Fala, seus lindos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal, onde a gente vai resolver o currículo em ação do sexto ano inteirinho, né? Na verdade, não é inteirinho porque ele é do primeiro semestre, mas quando apareceu do segundo, a gente vem e resolve também, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu sou o professor Maicon Sisoto e eu vou então aqui para ajudar vocês na parte de matemática, né? Então, se você já me conhece, já pode se inscrever, sabe que eu vou te ajudar. Se você não me conhece ainda, espera, me acompanhe aqui que eu vou te mostrar o que que é esse livro, para que serve ele e vou dar dicas para você estar bem no sexto ano, o que é mais importante de tudo, né? Porque você passou aí para uma escola nova, você foi numa fase nova da sua vida, e como é que você vai começar a se comportar aí? Como uma criança ainda, ou você vai começar a ganhar maturidade? Vamos dar uma olhada nesse livro e ver como que ele pode ensinar a gente a ganhar maturidade. E se você tem raiva do pessoal que escreveu esse livro, é só você ir lá nas primeiras páginas que tem o nome deles, aí você pode ir atrás deles para brigar com eles nas redes sociais, tá bom? Lembrando que tudo que está aparecendo aqui, como esse negocinho que aparece antes de começar o livro, é importante para que você entenda qual que vai ser o formato do livro. Então, primeiro que o nome desse livro já deixa na cara, né? Currículo em ação. Então, a gente vai preencher o currículo. Quem não sabe o que é um currículo, eu respondi na aula do quinto ano, mas eu vou te dizer aqui de novo. Um currículo, então, ele é a ordem, as coisas que você faz na sua vida, né? Então, você ordena ali, se você trabalhou em algumas coisas, você ordena isso. Se você tem o domínio de algumas coisas, como, por exemplo, a matemática, o domínio da ciência, da geografia, você também está melhorando o seu currículo. E aqui a gente tem a matemática. Opa, foi, voltou. A gente tem a matemática e a ciência, que eu posso resolver com vocês. Se vocês gostarem de como eu resolvi a matemática, eu vou lá e resolvo de ciências também. Fechado? Mas vamos lá, que aqui chega de enrolação, currículo em ação, né? Para ação, então, a gente vai começar falando a respeito dos números. Como é que você sabe disso, professor? Porque a matemática, no comecinho, é só sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, na matemática, ali no sexto ano, é como se ela fosse muito parecida ao finalzinho do quinto, né? Ou até o comecinho do quinto ano, quando a gente fala de número, apenas o número. Então, se você está chegando agora no sexto ano, você tem que ter uma noção de o que é um número, né? E para isso a gente conta uma história para vocês, né? Por que que no quinto ano a gente não fez isso? Porque a gente estava te alfabetizando, a gente estava ensinando para você o que é o sistema numérico aqui do Brasil, né? Que é esse que a gente chama de indo-arábico, né? Mas quando a gente começa a tratar com o sexto ano, a gente fala, viu? O aluno do sexto ano, ele tem que ter um conhecimento maior. Ele tem que estar ciente já de que existe outras formas de se contar. Né? E para mostrar para vocês, a gente abriu aqui então a situação de aprendizagem um, né? Que é os números e a história, o tal de sistema de numeração. Esse sistema de numeração a gente vai tratar aqui como algumas matérias, né? Algumas matérias não, alguns países ao longo da história, algumas eras aí, seja ela a parte chinesa, a parte babilônica, a parte romana, a gente vai passar aqui e mostrar para vocês como que eles contavam as coisas, né? E o porquê que é importante da gente contar as coisas. A gente conta as coisas hoje em dia com o dinheiro aí a gente consegue notar isso, né? Mas nem sempre foi desse jeito. Então, ó, nem sempre os números estão aí igual a gente está hoje em dia, né? Hoje em dia, você está aí no sexto ano, já sabe que existe juros, já sabe que existe cobrança, então são coisas que nem todo mundo soube ao longo da história. O que você tem que fazer é apenas entender o que eles descobriram naquela época, né? E para isso você precisa se dar bem na matemática? Não, basta você ter uma noção aí de como sua cabeça funciona com os números, tá? E para isso eu vou trazer para vocês aqui alguns sistemas de numeração. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nesse comecinho, ó. Então, as civilizações e o sistema de numeração. As primeiras grandes civilizações se desenvolveram próximas às margens dos grandes rios. Isso a gente aprende também no livro de história, né? Algumas delas tinham conhecimento em matemática e provavelmente muitas desenvolveram seus próprios sistemas de numeração. As civilizações que contribuíram para o desenvolvimento da matemática foram as egípcias, babilônica, a egípcia, babilônica, romana, chinesa, maia e hindu. Aqui está faltando também os árabes, gente, né? A gente usa aí indo-arábicos, né? Então fica faltando aqui, mas quando a gente falar dos nossos sistemas, eles aparecem de novo. Bom, então esses aí são os lugares onde eles estão localizados, está separado por cores, não é tão difícil, né, gente? Se você olhar ali, ó, então a partezinha em verde ali, aonde que era na Europa, foram os romanos. Um pouco ali no Oriente Médio foi a Babilônia. E na parte chinesa, na Ásia, foi a parte chinesa, tá? Também foi a parte hindu também na Ásia, do mesmo jeito da parte egípcia. Uma coisa que é legal aqui, que esse livro aqui ele é comentado sobre os maias, né?
Antigamente, quando a gente aprendia isso na escola, a gente não aprendia muito sobre os maias, mas eles também faziam contagens e faziam previsões muito boas, né? Tem vários, tem um filme do fim do mundo aí que eles usam o calendário maia. Como se eles não sabiam contar, como é que tinha o calendário? Então eles sabiam contar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Os sistemas de numerações variam de civilização para civilização, apresentando diferenças entre alguns aspectos principais, quanto à base e quanto à estrutura. A estrutura do número em si, tá? Não só o símbolo dele, mas a estrutura de como a matemática deles era desenvolvida. A gente vai ver algumas hoje aqui ainda, tá? Nessa aula mesmo, hein? Me acompanha até o final para você responder o livro e entender a matemática de verdade. Não vai perder tempo na sua vida, vamos ganhar tempo. Então fica aqui até o final. Com base na leitura do texto acima, construa uma linha do tempo identificando as principais civilizações que contribuíram para o desenvolvimento da matemática. Né? Então, a gente vai olhar ali, ó, naquele mapinha, o mapa é uma leitura. Não, professor, o mapa é um desenho. Não, o mapa é uma leitura, porque ali tem números, né, tem lugares. Então, se você consegue transformar isso na forma de um texto, né? Só que aqui ele não pediu um texto, aqui ele pediu uma linha do tempo. Então, vamos traçar aqui uma linha do tempo, vou atravessar aqui o mapa mundi. Vamos fazer aqui. E se você olhar aqui de acordo com as eras que a gente tenha, deixa eu puxar aqui. Então, qual que é a era mais antiga que a gente aqui aparece aqui? Vamos começar a dar uma olhadinha nos valores. Então, a era mais antiga que aparece é a romana, 500 antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Tem alguém que vem antes? Tem a era babilônica, 3.500 antes de Cristo até 500 antes de Cristo. Opa, então significa que a babilônica vem antes, né? Então, não sei se você está entendendo isso aqui, ó, quando a gente fala de números antes de Cristo, é número antes do número zero, a idade de Cristo. Então, se for um número lá 500 anos antes e for um número lá 3.500 antes, qual está mais longe do zero aqui, da era de Cristo? Vou botar aqui uma cruzinha aqui, ó, na era de Cristo. Quem tá mais longe? 3.500, ou seja, a babilônica é mais velha, tá? E a chinesa? Opa, a chinesa é mais longe ainda, nem vai caber aqui no meu desenho, vou ter que estender ele um pouquinho mais. Então a chinesa, ela vai ainda mais longe, 5.500 antes de Cristo. Vamos colocar aqui. Ah, não, só 5.000 antes de Cristo, né? Então tem um passadinho mais ali. Tem 4.000, nananana, e aqui tem o 5.000. Quando a gente aprender os números inteiros, gente, a gente vai descobrir que esses números aí eles são negativos. Mas nesse caso aqui agora, basta a gente saber quando foi. 5.000 antes de Cristo. 5.000 antes de Cristo fazem quanto tempo até hoje? Até os dias de hoje, 2023. Fazem quanto tempo? Deixa aí nos comentários. E aqui é o seguinte, ó. A civilização maia, 500 anos antes de Cristo. Então, bastante gente está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui então. Os maias, vou botar uma seta só, né, gente, para facilitar a nossa vida. Você não, você pega e escreve ali. Então, os maias aqui. Os romanos, tanto aqui quanto depois. Por quê? 500 anos antes, 500 anos depois. Então vamos colocar uma faixa aqui onde os romanos existiram, né? Então eles existiram dali até, opa, vamos trocar aqui, de 500 até 500, menos 500 até mais 500, que é toda essa faixinha aqui onde existiram os romanos, né? E os babilônicos, então, existiram desde aqui até 1.500, até 500 apenas, né? Aqui, então. Tá bom. E aí tem a chinesa. Chinesa 5.000. Vamos puxar lá no final. Para mais, para menos. Para mais. Então, mais para o passado, ou seja, mais lá atrás a chinesa. Aí a gente tem os números que a gente usa hoje em dia, que é esse daqui, ó, a partir de 500, 2.500 anos antes de Cristo, que são os hindus. Eles vão ficar mais ou menos localizados aqui. Eu não coloquei os valores dele, né? Ou seja, daqui para trás a gente tinha esses números hindus. Ah, não, é a partir, então é daqui para frente. É, porque a gente usa eles até hoje, né? Então tinha que ser mesmo a partir daí, para frente. Então, a egípcia, de 4.500 antes de Cristo, vamos mudar de cor para não confundir, pegar o 4.500 aqui, meio aqui, ó, então 4.500 de verde.
Então, a egípcia começaria aqui, é isso? Ah, não, é entre até 300, que ficaria mais ou menos aqui. Tá bom? Uma coisa que é legal, gente, de falar a respeito da civilização egípcia é que a era dessa contagem aqui, ó, não é a idade das pirâmides, tá? A idade das pirâmides é mais antiga do que isso daqui. Como será que eles realizavam esses cálculos sem ter a matemática egípcia? Isso é uma curiosidade bem legal, né? Então, isso aqui é uma linha do tempo, ajudaria você a fazer a sua aí, né? Lembrando que aqui onde eu coloquei essas setas puxando aqui, ó, ah, o romano vai de 500 até 500. Você escreve, você pode escrever lá, ó, de 500 antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Você coloca civilização romana. Ou você escreve aqui romano, uma certa corzinha, tá bom? Espero ter ajudado vocês. A gente vai agora para a próxima atividade. Lembrando que essa atividade aqui não é tão complicado, basta você entender e falar sobre. Então eu vou acabar falando mais com vocês do que escrevendo aqui, né? Porque vocês podem facilitar, voltar o vídeo e responder aí na forma que você achar melhor dentro do seu livro, do seu caderno. Bom, então depois disso, a gente já viu ali qual que é a parte dos números dos sistemas ao longo da história. Aí aparece assim, ó, por volta de 3000 antes de Cristo, os egípcios criaram um sistema de numeração utilizando os seguintes símbolos. Então é aqueles símbolos que estão ali. Então, ao invés de usarem os números que a gente conhece, que já são esses daqui, por isso que você aprendeu eles antes lá no quinto ano, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, que é esse daqui, você aprendeu todos eles, né? Os egípcios não usavam isso, eles usavam outros. Eles usavam esse símbolo para representar o 1, esse para representar o 10. Então, se fosse para fazer o 11, colocaria 10 mais 1. Ou seja, olha como é diferente dos nossos números. Ah, professor, me dá na mesma, são dois símbolos. Não, não dá na mesma. É isso que eu quero que você perceba. Para fazer um número em egípcio, que é aquilo que está aparecendo aqui, ó, 3000 antes de Cristo, esse símbolozinho para cima, calcanhar, e o risquinho, não é o 11, que igual a gente conhece, representado por dois símbolos ordenados na ordem certa. Quando eu falo em ordem, eu estou dizendo aqueles unidade, dezena e centena, tudo bem? Eles são, eles são números que você já tem que fazer uma operação. Como assim? Você tem que realizar aqui uma operação para entender eles. Tá bom? Então ele tem um conhecimento lógico aí de operação matemática, diferente dos nossos. Os nossos números, eles não são operados. Eles têm um lugar aonde eles têm um determinado valor. Então, se eu escrevo aqui o número 981, você sabe que o 80 é uma coisa, que o 1 é uma coisa e o 9 é outra coisa, né? No caso, seria aqui 981, né, para fazer esse número. Mas a gente já põe direto isso. Os romanos, eles colocariam um símbolo para o 900, e inclusive eles escreveriam esse símbolo aqui 9 vezes. Então, para fazer o 900, eles iam colocar é uma corda enrolada, né? Não é um E, 9 vezes. Deu 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um. 9 vezes. Né? Daí eles fariam o símbolo do 80, do 10 aqui do calcanhar, 8 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E colocando também o risco aqui, que seria o número 1. Isso tudo aqui, tudo junto, na mesma linha, somado, ele seria então representando o número 981. Né? É um pouco diferente do nosso? Sim, é um pouco diferente do nosso, né? E não é só isso que é diferente do nosso, a noção deles, né? Por exemplo, aqui é o número da flor de lótus, representa 1000, né? O número aqui do homem ajoelhado, então eles são coisas que representam algo, né? Não sei o motivo disso, mas o calcanhar representa o número 10, ou a corda enrolada, o número 100, né? Com certeza tem no YouTube alguém falando sobre isso, né? Mas aqui é só para a gente entender que o número ele era associado a um símbolo. Então, se você fosse escrever o número 1000, por exemplo, você colocaria ali a flor de lótus. Ah, só a flor de lótus? É só a flor de lótus. Ah, e se fosse o número 2000? Duas flores de lótus. Ah, e se fosse o número 2020? Duas flores de lótus e dois calcanhares. Ah, 2023, duas flores de lótus, dois calcanhares e um, dois.
três palitinhos, né? Que são que é o bastão que está ali. Então, esses são, como era chamado bastão, calcanhar, rolo de corda, flor de lótus, dedo dourado. Olha, o dedo significa 10.000. Que doido, né? Levanta a mãozinha, 10.000. O peixe significa 100.000. E o homem ajoelhado, o Deus do sem fim. Então, significa um número muito grande, o número 1.000.000. Tá bom? Então, a gente usa esses números para a gente poder contar. Tudo bem, gente? Vamos prosseguir aqui. E aqui, ó, você vai ver que ele tem um questionamento, ele faz uma pergunta. Eu acho legal ele fazer essa pergunta. Deixa eu descer só aqui. E, opa, aqui. Ah, a regra de combinação, né? Que foi o que eu falei ali, ó. Aí, como ele é uma soma, gente, a combinação antes e depois dá na mesma. Essa pergunta que aparece aqui, ela vai aparecer para todos agora, tá bom? Então, eu não vou ficar aqui escrevendo com vocês, porque a ideia é escreva sobre as características das numerações egípcias. Eu vou estar falando aqui, então, tá? Qual é a característica da numeração egípcia? Aí você pode escrever no seu caderno. Os egípcios, eles tinham números aonde eles realizavam operações, né? Eles não tinham uma ordem bem definida. Ordem, unidade, dezena e centena. Isso está em ordem, né? Os números ficam em ordem para a gente. Primeiro você aprende a contar todos da unidade. Depois você aprende a contar todos da dezena. Depois você aprende a contar todos da centena. É assim, a gente montou o número. Eles não, né? Para os números egípcios, você tinha então que realizar uma operação, que era o acréscimo desses símbolos. Então, pode falar sobre a soma nesse caso aí, a resposta já fica muito bem organizada. Vamos dar uma olhada no próximo sistema de numeração. É o babilônico. O babilônico, ele não tinha muitos símbolos, mas ele também era, olha ali, ó, ele era uma combinação de somas. Então, se eu fosse para representar o número, fica imaginando só, o número 11, então você tinha que fazer este símbolo aqui, né, bem semelhante ao nosso símbolo de menor, ou do nosso ângulo, junto com este símbolo aqui. Ah, mas tem que colocar o mais. Não, eles não tinham essa noção de que eles faziam mais. Eles só colocavam. Então, isso daqui significa o número 11. Né? Como é que representaria o número 2023? Como é que representaria o número 2023, gente? Eu fico só imaginando isso, né? Por quantas dezenas você tem para o 2023? Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. E por que que ele é desse formato aqui? Na localização atual do Iraque, então, tá? Há 2.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, então são 4.000 anos atrás, existia a Mesopotâmia. Você estuda isso em história. A base da contagem era 60 e utilizavam-se dois símbolos para representar dois números. O zero não era representado. É legal falar sobre o zero, porque o zero a gente já sabe, já aprendeu no quinto ano, aprendeu antes, mas o zero ele é um número muito novo para a gente. Né? A gente não sabia se o zero ele era falta de algo ou ele era um número neutro. E isso mudou tudo quando a gente descobre, tá bom? Mas vamos lá. Escreva sobre os números da Mesopotâmia, os babilônicos, né? Você pode vir aqui então e escrever sobre eles. O que que eu vou falar, professor, sobre esses números? Fala semelhante aos dos egípcios. E outra coisa, está escrito aqui, ó. Os números da Mesopotâmia, eles tinham a base de contagem era 60 e eles utilizavam esses símbolos como acréscimos, né? Então aqui eu faria o número, por exemplo, o número 2, mas se eu colocasse aqui este símbolo, eu tinha o número então 22, 2 mais 2 de 10, né? Então você acaba acrescentando eles. E aqui ele pede para fazer, ó, escreva os números 17 e 23 utilizando esse sistema. Então você pode fazer isso. Você pode fazer esse esqueminha ali, de colocar aqui, então, o 10 e quantas vezes aquele símbolo do cravo, né? Eu não falei o que que era. Um é a dezena, asna, e o outro é o cravo. Então, uma dezena e quantos desse daqui? 7. Aí tem que escrever todos? Tem. Imagina escrever o número 2023. Chega já? Não, falta mais 2. Então, esse é o número 17, tá? Para fazer o número 23 é mais fácil, porque você tem duas dezenas, 20 mais um, dois, três cravinhos. Então, você tem o número 23, né? E escreva um pouquinho sobre as características dessa numeração babilônica. Você pode escrever sobre ela falando o que eu falei agora há pouco, né?
pode dizer que ela também é base de operações. Então, você não tem um número ordenado, você tem umas operações para chegar no número. Semelhante a quem? Ao sistema de números romanos. A gente ainda usa os números romanos para contar as eras. Isso é bem legal, né? Isso tem a ver aí com o calendário. O nosso calendário ele é um calendário romano. Então, a gente usa ele para contar as eras. Tá, professor, mas fala um pouquinho sobre ele aí. Vamos lá, então. O que que o calendário romano tem de especial? Primeiro que ele tem números grandes, você consegue realizar contagem com números grandes, né? Assim como o número dos egípcios. Você pode escrever aí. Ah, por que que eu vou escrever? Porque tá ali, ó, sua ação é escreva sobre essas características. E só que vamos ter o seguinte aqui, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Uma coisa que aparece nos números romanos são essas metades aqui, ó. Como assim metade, professor? O 5 ele é metade de 10 e ele não aparecia antes nos outros sistemas, né? O 50 ele é metade de 100, o 500 é metade de 1000, né? Então aí você tem mais símbolos, mas você tem menos números, né? Então como é que você consegue realizar aí a sua contagem? Você acrescenta eles realizando uma soma, tá? Então aqui se eu fosse fazer o número 3 eu faria apenas 3 aquele símbolo do i, né? Mas se eu fosse fazer o número 4 tem um problema, tá bom? Vou fazer mais alguns números aqui que são somados, ó, como por exemplo o número 8 que é esse daqui. Mas se eu fosse fazer o número 9 tem um problema. Eu vou fazer aqui com vocês o número, opa, o número 11, mas se eu fosse fazer o número 19 tem um problema. E a gente vai resolver ele agora. Por quê? Porque para os romanos, eles também usavam bases de cálculo, como assim? Então, o número que aparece ali, você tem que realizar uma operação, né? Quando você olha aqui e vê o 56, né? O romano ele ia ler LVI. Então, ele ia ter que fazer uma conta na cabeça dele. Ah, é 50 mais esse 5 mais aquele um. Então, que número que eu tenho aqui? 56. Então, ele já fazia essa conta como? Olhando essas letras. Então, olhando essas letras, ele diz isso. Mas começou a dar um problema aqui. Eles queriam usar menos símbolos, né? Se você pensasse no número babilônico que eu acabei de mostrar para vocês, é um monte de símbolos. Então, aqui eles queriam usar menos símbolos. Então, o que foi feito aqui, então, para a gente realizar menos símbolos? Uma operação nova, a operação de subtração. Como assim, professor? Para representar o número 3, eu somo até 3 palitinhos. Mas o número 4 não são 4 palitinhos. Eles fazem o seguinte: eles colocam um número menor antes do maior. Então, se por acaso aparecer o número 1 aqui, significa que eu estou subtraindo o 1 daquele lá, do 5, que é o V. Né? Então, perdão, eu estou subtraindo 5, eu estou tirando o 1 dele. Então, se eu tenho 5 e eu tiro 1, eu tenho então o número 4. Tá? E eu acho que com o número 4 agora ficou bem representado apenas com dois símbolos, ao invés de quatro risquinhos, né? E isso mudou tudo, como por exemplo o número 9. Então, para fazer o 9, ao invés de você fazer 5 mais um, 2, 3, 4, você ia apenas realizar uma operação. Tem o número 10, então antes dele eu tiro um. E aí eu tenho então o meu número 9, tá beleza? E se fosse para fazer o 19, então eu tenho 10, tenho 20, mas você vai tirar o um de quem? Do primeiro 10? Não, você tira o um do segundo 10, porque uma dezena, você tem uma dezena inteira, né? Subtrai o um da próxima dezena. Aí eu tenho, então, o número 19, né? Como que seria a sua idade em números romanos? Escreve aí, não deixa de deixar nos comentários não, tá? A minha idade em número romano seria isso daqui. Qual que seria a sua idade, ó? A minha idade seria X, fácil, bem fácil. X, X e I. Sabe que número que é? Vamos lá. Regras de combinação. Tá, então essas são as únicas regras de combinação. Toda vez que aparecer um número que seja menor antes do maior, eu tenho que realizar uma operação, né? Vamos dar uma olhada aqui em alguns deles. Esse daqui, por exemplo, ó, número 474. Bem lá no finalzinho, ó, então para aparecer o 400, eu tenho o meu número 500. Cadê o 500? Tá aqui, ó. 500 é a letra D. Vamos fazer tudo de vermelho. Então é a letra D.
Mas eu não tenho aí o símbolo do 400. Senão eu ia colocar 100 mais 100 mais 100 mais 100, né? Então, para simplificar, você colocou 500 e tirou 100. Então, tirei e coloco ele antes, né? Eu sei que é um pouco confuso isso, principalmente porque a gente não usa. Mas depois de um tempo, você fica acostumado, tá? Então, aqui eu tenho o número 100, o número 500, e depois dele eu tenho 50. Por quê? Porque 50 mais 20 mais 10 mais 10 que dá 70, né? Então aqui eu tenho 400 e com esses números aqui eu tenho 70. E para fazer agora o 4 é o 5, só que eu subtraio 1, né? Então seria esses símbolos aqui. Você tem eles aqui, tá bom, gente? Não é tão difícil de fazer. Ah, professor, resolve aí o 700, o 178 e o 2345. Não, gente, eu vou deixar que vocês coloquem nos comentários aí para ajudar todo mundo e eu confirmo se estiver certinho, tá bom? Não é tão difícil. Número 100 tá ali, número 100. Ah, o número 50 tá ali. Então você realiza ali algumas operações básicas e consegue chegar até o número que ele está pedindo ali, né? Escreva sobre os romanos. Para os romanos, você pode falar que os romanos, eles também tinham uma base do número que você tinha que calcular, mas você pode dizer uma coisa mais importante. Você pode dizer que eles já criaram uma operação invertida, a operação de subtrair. Então, isso você não tinha antes, né? Para você fazer uma conta, você subtrai. E por que que eles inventaram isso? Para ter menos símbolos, né? E uma coisa que é muito doida, eles têm quantos símbolos aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais, tá? Mas a gente tem apenas 10 símbolos, ou seja, a gente tem mais símbolos e a gente escreve mais números, né? Será que era isso que estava faltando para os romanos? Escrever, ter mais símbolos? Vamos ver como que os chineses resolveram isso. Então, os chineses também precisavam contar. Eu acho que todo mundo precisa contar, né? E os chineses fizeram o seguinte: criaram, olha aí, o número do um até o 10, o que facilitou muito, porque agora bastava você colocar esses números no final. Por exemplo, para fazer agora o número 19, eram só dois símbolos. E ficou muito interessante, né? Bastava você colocar o 10 mais o 9, que é o que a gente faz até hoje em dia, né? Mas hoje em dia a gente tirou essas unidades aqui, a gente não fica escrevendo elas, tá? E o que a gente pode fazer para essa combinação, então? Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Ah, mas aparece ali, aparece um número, aparece um símbolo, depois aparece o 10 e depois aparece o 7. É, porque para os chineses tem uma operação a mais. Então vamos lá. Para os egípcios, somente soma. Para os babilônicos também, somente soma. Então fica um número muito grande. Para você escrever um número grande, ele fica grande. Para os romanos, a soma e a subtração. Tem números grandes, mas ainda assim a gente conseguiu simplificar. E para os chineses, olha que doido, você necessariamente precisa realizar uma multiplicação. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Então aqui eu tenho o número 5, certo? Então esse daqui é o número 5. O que eu estou fazendo ali? 5 vezes o outro símbolo. Qual é o outro símbolo? Aquela cruzinha ali, ó. 5 vezes aquela cruzinha, ou seja, 5 vezes 10 mais a unidade. Quem que seria a unidade nesse caso aqui? Esse símbolo aqui, ó. Então, é mais 7. Ou seja, 5 vezes 10, 50, mais 7, 57. Tá? Então, deu ali o número que eu queria. Tá? O que que eu vou falar sobre eles? Calma lá. Vamos dar uma refletida aqui a respeito das contas deles, que daí a gente fala. O que eu tenho depois aqui, então? O número 250. Olha que legal fazer o 250. Teve, então, esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, se você olhar ele ali em cima, ele é o número 100. E olhar o número antes, ele é o número 2. Então, ele necessariamente tem que ter uma multiplicação de 2 vezes 100 mais uma multiplicação desse símbolo aqui, que é o 5 vezes 10, né? Então, o que que eles estavam começando a ter esse entendimento aí, um pouco acima até dos romanos?
o conhecimento de multiplicação. Tá? Os romanos tinham esse conhecimento, tinham sim, só que eles não conseguiam mostrar isso nos símbolos deles. Né? Eles usavam isso para construção, usavam isso para guerra, né? Para construir armamentos, mas eles não conseguiam mostrar isso nos símbolos deles. Né? Então, com os símbolos dos chineses, a gente passou a mostrar então a multiplicação. Como que a gente faz isso? Somente de representar um número, né? Então, isso daqui é o número 250. E para você entender o 250 aqui no Brasil, com os nossos símbolos hoje, basta 250. Mas para eles não. Você tinha que parar e pensar um pouquinho. Ah, é 2 vezes 100, 200, mais 5 vezes 10, 50. Então é 250. Então você não via a ordem do número, né? A gente via apenas o quê? A gente via apenas. Opa! A gente via apenas a operação, beleza? A gente tinha que fazer a operação. Vamos lá então. O que que eu escrevo sobre esses números? Primeiro vamos ver se a gente consegue escrever o número 43, né? O número 43 em egípcio, no 48, perdão. Se você conseguir escrever o número 48 em egípcio, você já se deu muito bem, tá? Então vamos escrever o 48. Primeiro você pega, vai lá em cima, olha os símbolos e você vai pegar o símbolo que é 4 vezes 10. Para quê? Para você formar um número 40. Olha o símbolo do 4 ali, tá vendo? Então o símbolo do 4, nossa, que estranho, né? É aquele símbolozinho estranho, que vai assim, depois ele volta, vem para baixo e sobe. E aí ele faz uma caixinha assim, e isso representa o 4. Ah, mas que esquisito. Não tem problema. Vezes quantos? Vezes 10. Então aqui vai a cruz. Ah, mas e o 8? Opa, o 8 ele é um símbolo único, então você vai fazer ele desse jeitinho aqui. Então esse daqui é o número 48. Para você entender ele, você necessariamente precisa fazer uma operação, tá? Realizar a multiplicação. Nossa, professor, me dou mal hoje sem saber multiplicação? Não, você vai aprender multiplicação. Só basta você continuar comigo aqui, se inscrever nesse canal. Você vai ter dicas o tempo inteiro. Toda semana eu vou postar vídeo para você, tá? Seja do sexto ano, seja do sétimo, seja do quinto, do quarto, tá bom? E a gente vai resolver esse livro aqui com sucesso e entendendo certinho esses sistemas de numeração. Beleza, gente? Espero que vocês tenham chegado aí no final, tá bom? Lembrando que eu falei a respeito de cada um deles, eu poderia ter escrito aqui, mas eu acho que vocês também exercitarem essa parte de escrever é importante, tá bom? Então, o que o professor queria com esses bandos de número aqui, com esse bando de símbolo e coisa doida? Mostrar para vocês que os nossos números também são apenas símbolos, beleza? Pessoal, eu volto na próxima aula, não tem mais muito o que falar, só o que eu falei. Se você gostou, se inscreve, curte esse vídeo aqui e manda aí pro pessoal que é da sua sala para você conseguir aí ajudar todo mundo e também conseguir notas boas e entender o que que está fazendo nessa escolinha nova aí, tá bom? Pessoal, um abraço, tchau, tchau. Até